Olá, boa tarde. Agora você fica atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, 29 de março. Vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. O Estadão. Auditores da Receita reforçam o movimento grevista às vésperas de detalhes de corte de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Levantamento do Sindifisco mostra que o orçamento da Receita Federal teve redução de 60% nos últimos 5 anos. No Valor Econômico, equipe econômica não espera mudanças nas discussões sobre combustíveis com Pires na Petrobras. Ministério da Economia seguirá resistindo à criação de um fundo de estabilização de preços dos combustíveis, defendido pelo economista indicado pelo governo federal para a presidência da estatal. E, por fim, o Globo. Rodoviários da cidade do Rio entram em greve nesta terça-feira por tempo indeterminado. Decisão foi tomada em assembleia na noite desta segunda. Paralisação teve início às 0h desta terça. E o Brasil criou 328.500 vagas de emprego formal em fevereiro, em ritmo ainda inferior a 2021. Apesar do grande número de vagas, a renda do trabalho encolheu 18 bilhões de reais em 2 anos de pandemia. A crise provocada pela pandemia fez um estrago no mercado de trabalho, chegando a níveis em que a soma do salário de todos os 95 milhões de trabalhadores do país represente menos de 1/3 do PIB, perdendo espaço na economia para outros tipos de renda, como lucros e juros. Os rendimentos do trabalho correspondiam a quase 36% do PIB em fevereiro de 2020. Em abril de 2021, esse número caiu para 30%. Nem mesmo a inclusão dos salários de mais de 12 milhões de pessoas desde o segundo trimestre de 2020 e o aumento das vagas de emprego deste ano fizeram a renda das famílias voltarem aos níveis anteriores à pandemia. Com menos recursos circulando para consumo e poupança, a massa de salários mensal também caiu em relação ao mesmo período. Os valores que eram de 251 bilhões de reais em 2020, agora são de 233 bilhões de reais. A queda nesses números tem relação com a inflação de quase 11% nos últimos 12 meses, crescimento do emprego informal em setores que pagam menos e os 12 milhões de desempregados no país. Mas com a inclusão de pensões e benefícios sociais por parte do governo federal, como o Auxílio Brasil de R$ 400, estima-se que a renda das famílias voltem a crescer ainda nesse ano. Durante o isolamento social, mais de 6,5 milhões de trabalhadores ingressaram no grupo composto por mais de 30 milhões de pessoas que ganham até um salário mínimo. Esse é o maior número de toda a série histórica da Pesquisa Nacional do IBGE, que começou em 2012. Segundo especialistas, uma esperança para a saúde financeira da população será a queda da inflação, dos atuais 10% ao ano para 7% previstos para dezembro. E os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP referentes ao ano base 2020 para trabalhadores do setor privado nascidos em novembro começaram nesta terça-feira. E os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. Se quiser saber se tem direito ou quanto e quando vai receber o abono salarial, o trabalhador pode ligar para o número 158 ou consultar a carteira de trabalho digital. E olha só, um estudo apontou que a candidata à vacina contra a dengue do Instituto Butantan gerou resposta imune em mais de 90% dos voluntários. O Instituto Butantan divulgou os resultados promissores de uma vacina contra a dengue, que vem sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Os estudos mostraram que a vacina induziu a geração de anticorpos em 100% dos indivíduos que já tiveram contato com a dengue e em mais de 92% daqueles que nunca haviam tido contato com o vírus. Os achados referentes à fase 1 do ensaio clínico, realizada nos Estados Unidos, foram publicados em um periódico científico. Já a segunda etapa da pesquisa mostrou que a vacina induz a formação de anticorpos em mais de 70% dos indivíduos contra os 4 subtipos do vírus da dengue, com apenas uma dose. Os resultados dessa fase foram publicados na revista Lancet Infectious Diseases.
A análise contou com a participação de 200 adultos que receberam 2 doses do imunizante ou placebo. Nessa fase, foi avaliada a capacidade da segunda dose de aumentar os anticorpos. A dose adicional não induziu diferenças significativas, confirmando que uma única dose da candidata à vacina é suficiente para produzir resposta imunológica contra a doença. A vacina também se mostrou segura e sem efeitos adversos graves. Agora, os especialistas conduzem os estudos clínicos de fase 3. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou ao governo federal uma revisão nas restrições para viajantes. A Anvisa sugeriu que o cenário epidemiológico seja avaliado e que as alterações sejam implementadas a partir de 1º de maio. A Anvisa recomendou ao governo federal a revisão nas regras para a entrada de viajantes no Brasil, seja por via aérea, terrestre ou hidroviária. Em nota técnica, foram atualizadas as recomendações da agência impostas aos viajantes para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. A agência reguladora propôs a suspensão da apresentação da declaração de saúde do viajante para os turistas que chegam por via aérea. Outra orientação atualizada é a que indica o fim da exigência de teste de detecção da Covid para pessoas já vacinadas. Também foi recomendada a suspensão da medida de quarentena para viajantes não vacinados ao ingressarem no país. Outra mudança proposta é a reabertura da fronteira internacional aquaviária para passageiros vacinados ou com teste negativo para o coronavírus. De acordo com a nota, deve ser mantida a comprovação de vacinação completa para todos que pretendam ingressar no território nacional. Os viajantes não vacinados ou que não estejam completamente vacinados podem apresentar o resultado negativo para a Covid em teste realizado em até um dia antes do embarque ou desembarque no Brasil. E olha só, o Rio de Janeiro lançou um novo projeto de limpeza da Baía de Guanabara e a iniciativa pode trazer inúmeros benefícios para o meio ambiente, para os pescadores e o setor de turismo. A Baía de Guanabara é possivelmente um dos cartões postais mais bonitos do planeta, mas as águas poluídas são evitadas pelos banhistas. Eu acho muito triste essa beleza toda aqui natural e realmente a água não ser muito própria para banho, né? Lar de 12 milhões e meio de pessoas, a Baía tem sido há tempos um depósito de lixo, produtos químicos tóxicos e esgoto, 54,3% dos quais não são tratados. Agora, as autoridades dizem que tem uma solução. No ano passado, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a SEDAI, foi privatizada, vendendo os direitos de operação da capital fluminense e de outros 26 municípios para a empresa Águas do Rio. A nova operadora promete fazer o que ninguém conseguiu ainda: limpar a baía e reparar os sistemas de tratamento de esgoto com um plano de investimento de 2 bilhões e 700 milhões de reais em 5 anos. As chuvas dos últimos meses ajudaram a subir os níveis dos principais reservatórios do Brasil. As regiões Sudeste e Centro-Oeste atingiram os maiores índices desde junho de 2013, que atualmente está em 62,78% de armazenamento. No Nordeste, os níveis estão em mais de 93% e no Norte, em cerca de 98%. Apenas os reservatórios do Sul registram níveis ainda mais baixos, com 42,40%. Com os bons níveis dos reservatórios, a tendência é de que, com a redução do uso das termoelétricas, que encarecem os custos de geração e produção, há boas possibilidades do governo federal rever a bandeira tarifária de escassez hídrica. E durante uma reunião em Genebra, nesta terça-feira, o objetivo mais popular das negociações internacionais para proteger a biodiversidade é a de preservar ao menos 30% do planeta até 2030. Mas os participantes alertam que alcançar um acordo sobre este percentual não é o suficiente. As ONGs esperam que isso ajude a acabar com a destruição da natureza, depois que os países violaram os compromissos firmados durante a última década. Uma coalizão de mais de 90 nações quer proteger ao menos 1/3 da terra e dos oceanos até 2030, um objetivo chamado de 30 por 30 e que está no texto negociado.
De acordo com o Centro de Ações de Proteção da União Internacional para a Conservação da Natureza, um objetivo numérico é fácil de alcançar e de medir, mas é apenas uma parte da equação. O acordo que for adotado em Kunming, na China, também deve garantir que as áreas protegidas sejam administradas de forma eficaz e equitativa. E eu fico por aqui, amanhã eu volto com mais informações. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de tarde para você.